Mesmo com uma taxa alta de desemprego entre adultos e maior ainda entre os jovens, o mercado de trabalho segue a cada dia mais dinâmico, exigente e também seletivo. O Conexão de hoje quer saber como os brasileiros se relacionam com o trabalho, sendo autônomos ou estando no mercado formal. Será que ele ainda ocupa um lugar central na vida das pessoas? A nossa fama é de povo preguiçoso. Será mesmo? Aqui no estúdio estão Dado Schneider, doutora em comunicação, e também a Alba Duarte, que é diretora da ABRH aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Vamos tratar dessa questão aí? Vamos tratar, vamos trabalhar. Sejam bem-vindos ao Vamos Trabalhar. Gostei disso. Estamos aqui exercitando funções, tarefas, né? E para começar, Alba, por favor, me diga qual é a sua impressão, né, sobre a relação do brasileiro com o trabalho atualmente. A relação do brasileiro com o trabalho nesse momento, ela é muito voltada à sobrevivência. Nós estamos passando por um período que é um período de alta energia, porém uma energia negativa, que reflete o medo, né? O medo de perder o emprego amanhã, ou a necessidade de ser o provedor sozinho, muitas vezes, da família. Então, é interessante a gente perceber que a gente precisa fazer uma migração desse processo. As empresas precisam de uma energia alta e positiva, o que gera alta performance, né? E esse viés é o viés que a gente fala do engajamento das pessoas. Então, o brasileiro, ele é um povo engajado, mas ele precisa efetivamente trabalhar numa organização com a qual ele possa perceber que aquilo que ele faz é relevante e é importante. Então, é uma questão de mudança, né? O foco precisa deixar de ser o foco da sobrevivência para ser o foco. Vamos construir essa organização, vamos tornar essa organização rentável, sustentável na linha do tempo. É só uma questão de ajuste do que a gente precisa dar foco. E o brasileiro ainda se identifica com o trabalho? Antigamente, Eliane trabalha no Futura. Meu sobrenome meio que ficava de lado. Como é que está hoje? Eliane do canal Futura, né? Eu já fui o Dado da Claro também. E nos últimos tempos eu vejo que as pessoas não são mais fulana ou fulano de tal da empresa tal. Eles estão na empresa tal. Então acho que isso é uma coisa que está começando a acabar. Primeiro que o turnover está alto, em parte por crises e em parte pelo comportamento das novas gerações. Então as novas gerações, elas, como a Alba falou, essa coisa do engajamento, de ter um propósito, de ter vontade de fazer algo, está muito ligado ao ambiente. Tem um filme muito interessante que é Os Estagiários. São dois quarentões que vão fazer estágio no Google. Eu uso sempre como exemplo em aula, em palestra, que vejam o clima organizacional dessas empresas do Vale do Silício hoje, porque esse é o clima que nós vamos ter daqui 10, no máximo 15 anos da nossa empresa. Então, se não mudar essa energia que a Alba falou, não é uma esculhambação, mas é um ambiente agradável, com regras claras e um propósito de onde é que a gente vai chegar com esse trabalho. Se não for assim, essa nova geração, nascida neste século, não trabalhará nessas empresas que não tiverem esse astral. Então, também o modelo de trabalho que a gente tem hoje, carteira, ponto, está com os dias contados? Eu acredito que a gente esteja falando cada vez mais de uma relação de proximidade, né? A gente fala do profissional, do colaborador, que ele quer ser empoderado, né? Ele quer poder tomar decisão, ele quer ter autonomia. Então, a gente tem aí um movimento, que é o movimento da empresa que desenvolve competências, né? Que possibilita esse desenvolvimento, do profissional que assume o protagonismo de carreira, e também a gente tem que enxergar a relação da empresa, que é uma relação da empresa que prepara esse ambiente para um ambiente de bem-estar e para um ambiente que o profissional seja orientado e avaliado pelas entregas que ele faz. Então, eu acho que a gente sai de uma relação do controle contínuo e a gente passa para uma relação de confiança, com metas claramente estabelecidas. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e sou capacitado para isso, eu posso fazer da minha casa, eu posso fazer de outra cidade, de outro estado. Afinal de contas, a gente tem uma tecnologia, né, fantástica que vai nos ajudar sempre nesse sentido. Então, sim, eu acredito que cada vez mais a gente venha a operar com relações mais transparentes, mais suportadas pela confiança, e ninguém controla ninguém, né? A gente tem que desenvolver confiança e desenvolver empoderamento, né? Já passou dessa fase. Complementando, eu acho que eu costumo mostrar assim nas palestras, digo, o mundo era assim e havia a gestão por coação, né? Era temor que movia, né? A resposta do subalterno é por temor. E agora é Está assim. invertendo.
é horizontal. Não se perderam-se as insígnias. Está lá o chefe, está o diretor, mas está todo mundo no mesmo barco e ela é mais horizontal. Então, não é mais por coação e sim por adesão. Então, é o que ela está falando. As pessoas têm que aderir. Se elas não aderirem ao propósito da empresa ou à tarefa que tem que ser realizada, elas vão se boicotar ou, consciente ou inconscientemente, boicotar o trabalho. Bom, olha, o Dado Schneider escreveu esse livro aqui, ó. O mundo mudou bem na minha vez, com tweets sobre relações pessoais e também profissionais. Aqui dentro tem um capítulo que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. O título dele é Acomodada Ficava Sua Avó. Rendeu até palestra, né, Dado? Não, isso é bem antigo. Tem gente que não vai nem entender isso que eu estou falando. É um termo que se usava no passado, incomodada ficava sua avó, porque tinha relação até com absorvente feminino e tal. Mas é que eu usei o acomodada ficava sua avó, porque assim, eu não sei quem disse uma vez num curso que a pergunta que o brasileiro mais fez em toda a sua história foi que horas são? Né? Que era, quanto tempo falta para me livrar desse trabalho? E eu acho que isso já mudou e está mudando. E vai ser cada vez mais raro as pessoas se preocuparem em ir embora. Se elas não estão satisfeitas, elas têm que sair desse trabalho. Por isso que eu falo que as pessoas precisam se adaptar, não tem jeito, elas eram acomodadas e agora o acomodado vai ser expelido, né? A gente fala de uma mudança até do contrato psicológico das organizações, Isso. né? Você pensa assim nos meus pais que buscavam estabilidade, né? A gente vem de uma geração que padrinhos, madrinhas eram colegas de trabalho dos pais da gente. Depois você passa por um processo que o contrato era o contrato da meritocracia, né? Então os diferentes são tratados como diferentes. E agora a gente está falando de um contrato que é um contrato que fala de propósito, que fala de engajamento, de relações de confiança. Então o contrato ele foi mudando na linha do tempo. Evoluindo, né? E evoluindo. Isso é muito verdade. importante a gente entender, né? Ele foi evoluindo. E o que as pessoas exigem é aquilo que a gente encontra nas organizações. E aí a gente fala da necessidade de abertura dessas organizações, né? A organização tem que ser uma composição do que a gente encontra na sociedade. A sociedade, ela está buscando o quê? Ela está buscando autonomia, ela está buscando liberdade, ela está buscando ser porta-voz, né, das suas convicções. Então a gente precisa trazer essa escuta para dentro das organizações. Olha só, a gente num giro pela internet acabou separando algumas charges relacionadas ao cotidiano do trabalhador para exibir durante o programa. Vamos ver as primeiras agora. Essa aí diz que um diz que o trabalho enobrece o homem, o outro reclama, né? Mas com a merreca de salário empobrece. Aí é um ambiente de trabalho, um lado a controladoria organizada, do outro a descontroladoria. Olha, bem pelos nossos cálculos, o senhor ainda precisa contribuir 10 anos para se aposentar, um pouco que a gente está passando agora, né? Suspense. A gente vai ter que trabalhar mais, será? Aí aquela velha relação, né? Tipo, como pedir o aumento? Senhora, eu ia ler. É o desculpe, porque ele pediu desculpa. Me desculpe, eu quero pedir um aumento. O senhor está desculpado, tá aí, olha. Ou seja, acabou não dizendo que o empregado queria, que era, tudo bem, eu vou lhe dar o aumento. E essa figura, a preguiça, né? Dia de descansar, dia do trabalhador, a gente tem esse direito. Agora, segunda-feira, olha aí, vamos trabalhar, que saco, né? Que problema. Essa coisa Qual problema você tem com essa coisa de até que enfim é sexta-feira. Nós estamos misturando tudo já, assim, trabalho, estudo e lazer. Eu convivo com tanta gente de novos formatos de empresa, gente nova que está realmente não passando por empresa para montar a sua, né? Quer dizer, eu sempre, não sei se você fazia o mesmo, mas eu dizia para meus alunos, antes de montar a sua empresa, trabalhe em uma empresa para aprender como é que se lida com o chefe, como é que se lida com o colega. E eu estou vendo que esse pessoal já não está nem querendo fazer estágio, já está começando a fazer seus pequenos negócios, muitos com propósitos coletivistas de sustentabilidade e de melhorar condições de vida, né? Mas assim, eu vejo que isso está mudando. Então assim, essa coisa do que bom que falta 2 horas para ir embora do trabalho, até que enfim que é sexta-feira, eu acho que essa coisa está ficando velho.
E tem um fato interessante, porque os executivos de grandes organizações no Brasil hoje, eles aprendem com esses jovens, né? Então, a gente tem vários grupos, várias empresas que estão ali em trabalho colaborativo, até em espaços colaborativos, trocando ideias, e esses executivos, eles estão saindo das suas organizações justamente com o objetivo de aprender. Então, assim, a gente precisa aprender como esse jovem hoje estabelece essa relação com as suas necessidades, os seus desejos, os seus objetivos. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, aprender com o jovem que amor é esse, né? Que garra é essa, que superação é essa, né? E eu acho que esse é um momento importante também para a gente dar esse olhar. A questão do aumento salarial que apareceu ali, eu sempre coloco. Se a gente não tem critérios claros, né, de remuneração, por exemplo, de períodos de aumento salarial, de metas, de acompanhamento contínuo de metas, isso vai acabar gerando aquele sentimento lá do Mariano, né? Porque se as coisas são claras, transparentes e se há honestidade, se há senso de justiça, eu sei quando vou receber e eu não vou ter surpresa se o dado vai receber e eu não vou receber. Né? Porque alguém fez para merecer, porque a gestão alguém é à não. vista. Né? Então, assim, as regras precisam ser muito claras nas organizações, que é isso também que as novas gerações, elas solicitam, né? Regras claras. Né? Agora, como é que está a relação do trabalhador com o chefe? Esse também, ou mais do que ninguém, precisa mudar? Desenvolver muito, em alguns casos eu diria que sim, né? A chefia precisa evoluir, então. É que está havendo vários cruzamentos. Antes tinha chefes e chefas, né? Chefes mais velhos com subalternos mais jovens. Depois já começou a ter chefes jovens com subalternos jovens. Agora já tem chefes jovens, subalternos velhos. Então, assim, Aí que eu acho que, inclusive, dá o conflito maior, acho não que é a pior combinação. Mas, assim, eu transito muito com esses temas em muitas empresas, porque eu tive uma experiência maravilhosa, que foi assim, eu não separei gerentes para um lado e, sei lá, peões, né? Peões para o outro. Eu separei gente mais velha para um lado e gente mais nova para o outro, não importava o cargo hierárquico. Uma empresa que teve essa cabeça legal de fazer isso. E aí eu explicava para os velhos como é que batia a cabeça dos jovens. E explicava para os jovens por que os velhos eram tão chatos e rabugentos daquele jeito. E aí eles foram se aproximando e deu certo. Foi uma amarração bem legal. Tá? Foi um ciclo de palestras, debates numa empresa que a gente tem que fazer isso. E eu acho que tem um fato importante que é assim, a posição das pessoas que já tiveram uma experiência anterior no processo de alinhamento de expectativa com o jovem. Que é uma questão assim, a gente não pode abrir mão. A gente também não pode dizer, olha, mudou, as coisas são assim, mas como é que eu trabalho com esse jovem para o mundo corporativo? Até porque tem muitos jovens que querem trabalhar sim no mundo corporativo. Eles têm desejo de desenvolvimento, né, em diferentes áreas do setor privado e a gente precisa ajudar essa pessoa a compreender a dinâmica de uma organização. E ele vai ter que se enquadrar em algumas coisas. Porque senão a gente vive no momento de aquecimento de mercado, por exemplo, você acaba tendo uma rotatividade turnover enorme, porque as pessoas, elas simplesmente não alinharam suas expectativas, elas desejam coisas que nas organizações elas não vão encontrar, talvez naquele tempo que esteja previsto para ela. Então, acho que também tem esse papel de cada vez mais desenvolvermos pessoas. Então, estamos recebendo jovens com uma concepção de vida distinta e é nosso papel, sim, enquanto organização, na figura gerencial, ou melhor, na figura do líder, né, que tem essa concepção de mudança, desenvolver as pessoas até para que elas possam compreender e ajudar a desenvolver o mundo corporativo. Enquanto a gente não observar essa via de mão dupla, a gente vai continuar separando as pessoas, né? E quando o dado diz, pensa do jeito deles e pensa do outro jeito, que é isso que a gente está precisando, de conexão. A gente precisa de conexão. Eu tenho uma irmã que é RH, que é a Alba, e eu digo para ela assim, minha irmã, vamos conviver mais esses próximos 5 anos, porque em 5 anos você vai ficar louca. Porque o trabalho que eles estão tendo de moldar e de ajustar e de aproximar visões completamente diferentes de mundo, expectativas completamente diferentes, assim, às vezes cúpulas de empresas que não entenderam que o mundo mudou, ou às vezes cúpulas muito modernas, mas um corpo gerencial tacanho e atrasado. Então, assim, eu admiro o trabalho dos RHs, porque eles estão trabalhando muito mais que há 20 anos. E um corpo gerencial, perdão, Liane, que muitas vezes não foi desenvolvido, né? Então, a gente tem, essencialmente, no nosso país, técnicos que acabaram se tornando gestores, ótimo. Mas a gente precisa de desenvolvimento dessas pessoas. Saber lidar com pessoas, né? Saber lidar com pessoas é uma competência específica. Então, a gente precisa ter esse olhar de desenvolvimento de competência gerencial até para que a pessoa possa
possa lidar com uma situação que a gente está falando que é ambientes diversos. A gente não está falando de diversidade só de jovens, que é o nosso tema que está centrando muito aqui, mas a gente está falando de diversidade. A gente precisa aprender, desenvolver nossos gestores a começarem a aprender a lidar com esse mundo tão diferente que é hoje, tão rico, tão belo e que gera tanta a ganhar com isso, né? A ganhar com isso, com essas novidades todas. Agora tem uma coisa também que é bem básica, que muito chefe não pratica. Eu acho que é bom ele, assim como chama a atenção e dá bronca, ele também fazer um elogio, não é? Ele também parar e ouvir o seu funcionário. Não tem acontecido isso, né? A gente tem uma experiência interessante em programas de desenvolvimento gerencial, assim, coordenando o programa, e uma colega que faz esse trabalho, ela pede como praticagem entre o término do programa e a sessão seguinte, que eles façam uma reunião de 20 minutos de elogio com a equipe, falando do último ano. Eu acho esse trabalho que ela faz espetacular. E aí depois a gente recebe, e a gente recebe feedback na sessão seguinte das pessoas dizendo, nossa, quem fez realmente a atividade, a surpresa do time. E os times levando livros, cadernos para justificar resultados, metas, e eles dizendo não. Hoje nós só vamos falar verdadeiramente, né, das coisas que aconteceram no último período e que foram muito boas para a nossa equipe. Então, assim, a gente precisa praticar também essa questão do retorno, né, do processo de feedback contínuo, mas a gente precisa dizer para as pessoas que elas estão caminhando bem. São as pessoas que ficam muito soltas e, assim, você já chama, fica todo mundo preocupado, achando que está devendo alguma coisa, né? A gente criou um viés de dívida terrível nesse processo de gestão. E então, ele falando isso, ele se aproxima, né, da equipe e acaba com essa implicância histórica que existe entre o superior e o subalterno. Tem uma coisa do tempo antigo que eu adoro repetir: a gente deve elogiar em público e repreender no particular. Tem gente que repreende em público e às vezes até elogia no particular, mas o estrago já está feito. Mas provavelmente para mostrar a força. Mas aí é quem não se garante, né? E aí a gente sabe que essa relação não gera uma relação de equipe, né? Você não tem seguidores quando você age assim, você tem subordinados. E talvez, assim, eu acho que a gente já passou um tempo né? Tá na hora da gente começar a lidar de forma diferente com essa questão da autocracia, né? Nas organizações. Então, as pessoas, elas querem falar, elas querem se comunicar, elas querem ser ouvidas, e a liderança, ela precisa de seguidores. Ela só alcança alta performance no seu resultado se ela tiver seguidores. Vamos ver, rapidinho. Só mais uma frase. Não é frase de efeito, mas assim, eu acho que a gente sai de uma época em que a autoridade era feita por temor, e a gente tem que migrar para uma combinação de amor e humor. É um ambiente de alto astral e com o amor, no sentido do amor de colega, assim, de propósito. Vamos ver mais charges que a gente separou. E o sufoco, né? A carteira de trabalho. A gente precisa dela. Aí uma cena, né? A substituição hoje de funcionários, né? Te manda embora, você já com uma certa experiência na empresa para contratar com um salário mais baixo. Isso aí também eu achei essa bem engraçada, né? A escova de dente dispara o rolo de papel higiênico. Acho que eu tenho o pior trabalho do mundo, o pior emprego, e o rolo diz que não, né? Na verdade. Mais uma questão de salário. Mas eu acho que aquela última ali, a inflação até não disparou, então ela... essa aí... Está equilibrado? Equilibrado, a inflação. Mas é um suspense hoje em dia isso aí, né? A gente nunca sabe o que vai poder comprar no fim do mês. Agora, dias melhores virão, serão sábados, domingos, férias e feriados. A cultura aí a segunda é a sexta. E a clássica desculpa do estar doente ou aumentar a dor para fugir do trabalho. Eu acho que tem um ponto ali bem interessante que aparece, que é a questão da demissão de uma pessoa que muitas vezes apresenta um grau de senioridade maior, né? E isso a gente percebeu nesses 2 últimos anos, esse efeito, um efeito de juniorização das organizações. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque no momento que a gente mais precisa de evolução das empresas, a gente acaba trabalhando abrindo mão de competências que já estão instaladas. Então, essa é a grande preocupação diante de um reflexo de aumento, novamente, recuperação do setor, dos diferentes setores, da recuperação da economia. Como é que a gente vai lidar agora com essa questão de desenvolver novamente
competências, né? Então, a gente está falando de uma ruptura de um vínculo, mas especialmente das organizações, eu diria, no momento da crise, a gente tem que repensar nossas estruturas e a gente precisa repensar essas estruturas pensando também na sustentabilidade dos negócios. Senão a gente coloca a organização num patamar que ela não consegue responder aos desafios de mercado. É só de curto prazo, né? É uma economia de curtíssimo prazo. E é uma economia burra, porque muitas vezes a cultura da empresa vai embora com aquelas pessoas que eram mais sêniores, né, e que tinham um salário um pouco maior. Será que não dá para tirar essa redução de custo de outra área? Porque às vezes sai boa parte da cultura da empresa e não dá tempo de treinar, de adequar essas pessoas. E aí você tem, a empresa acaba tendo uma queda. Né? E agora que nós estamos saindo de uma crise e vai ter uma recuperação, vai haver algumas empresas que vão se atrapalhar, justamente que vão faltar aqueles que eram sêniores para dar esse salto. E esses novos não estão preparados para esse salto. A experiência vai faltar. A gente já está indo para o finalzinho do programa, eu não quero encerrar sem trazer uma outra questão, um outro lado, né, dessa fama de preguiçoso. Também temos muitos brasileiros viciados em trabalhos, workaholic, né? O que você diz desse profissional? Antes nós já estávamos conversando, nós somos ex-workaholics, então a gente fala com prazer, né? A gente detecta de longe o workaholic. E eu acho que, pegando mesma frase, eu acho que o workaholic do passado, ele era um workaholic por temer perder o emprego, por temer a chefia, então era por temor. E eu acho que o workaholic agora, que não é um mau conceito, é aquele que vira uma noite por absoluta fissura pelo que está fazendo. Então isso não é ser workaholic, isso é ser apenas apaixonado pelo que faz. Então, acho que a gente está migrando para esse tipo de gente. No processo de coaching, a gente encontra muito isso, né? As pessoas trabalhando absurdamente, mas trabalhando por uma construção. Né? E realmente elas dizem, olha, Alba, eu vou fazer em 2 semanas, eu viajo muito, eu trabalho muito, ou eu gravo muito, mas eu tenho objetivos muito claros, né? Em 2 anos eu quero chegar a esse patamar, em 3 anos eu quero chegar àquele patamar. Então a gente está falando realmente de um desenvolvimento que passa pelos resultados de negócio da empresa, mas passa pelos seus resultados também, né? Que eu acho que é uma questão que a gente observa hoje, que eu diria, não é o compulsivo que precisava bater 125% de meta só em virtude da organização. Por temor, né? Por temor. Ele está fazendo isso por ele também. Eu acho que essa é a parte mais linda desse encontro, né? Que a gente faz porque a gente olha para a organização e diz assim, eu me encontro nessa organização, eu me realizo. É o sonho de todo mundo, né? Trabalhar com prazer. Trabalhar com prazer, Trabalho muito, felicidade. viajo muito e as pessoas dizem assim, você está estressado? Eu digo, não, eu estou apenas cansado. Cansado. Não vamos confundir estresse com cansaço. Se eu estou adorando o que eu estou fazendo, eu estou cansado, mas não estou estressado. O estresse pode ser um sinal negativo, né? Exatamente. De repente é até necessário uma mudança. Olha, eu quero mostrar o Facebook do Dado, daqui a pouco a gente vai botar na tela para você. Tem vídeos aí, tem dicas, dá para saber onde é que você vai palestrar? Não, saber onde vai palestrar é difícil porque eu sou muito in company, tá? Então, assim, eu boto algumas coisas, algumas provocações, ou coisas que eu faço, assim, nada muito extraordinário. Mas dá para mandar uma mensagem para você ali, me dá um conselho? Não, se você for lá, você vai ver que no Google eu respondo em menos de um dia. Uau! A minha média é boa. Então, nas redes sociais. É o @palestrante Dado Schneider. Isso. Antes de encerrar o programa, gostaria da frase de vocês, enfim, da opinião de vocês sobre o trabalho enobrecer o homem. Então, é uma frase que tem o seu sentido? Alba? Eu acho que o trabalho permanece sendo extremamente importante para as pessoas, né? Assim, a gente percebe isso no impacto da ausência do trabalho, o quanto as pessoas sofrem socialmente, o quanto elas perdem espaço, né? Outro dia eu ouvi a pessoa dizendo que estava se sentindo um refém dessa situação. Então, o trabalho é muito importante e a gente precisa cada vez mais dedicar a esse trabalho e fazer desse trabalho momentos de felicidade nas nossas vidas. Então, se você está acordando todo dia, né? Como diz, e está infeliz com essa situação, mude. Faça um planejamento, mude. A gente planeja casa, a gente planeja casamento, a gente planeja carro, viagens, planeja carreira também, né? Seja feliz naquilo que você se propõe a fazer. Quem sabe você até não vira o gestor da sua própria carreira, exatamente. Não é? O grande protagonista, né, que a gente espera tanto, né? O protagonismo de carreira fala disso. E essa descoberta ela é muito importante.
Dado? Eu faço minhas palavras da Alba, só vou complementar uma coisa, que eu estou vendo muita gente ansiando se aposentar, mas nós vamos morrer com 100 anos. Então, assim, se a pessoa está aposentada aos 60, invente algo para fazer. Né? Ou uma nova atividade de lazer, se ela tem um sustento, ou volte a trabalhar, volte a estudar, ou vá fazer voluntariado. O que não dá para ter é não ter propósito. E o legal do trabalho é quando ele tem um propósito. Então, assim, não pare de fazer alguma coisa. Então tá bom. Trabalho enobrece o homem. Parabéns, trabalhador brasileiro. Um beijo. Conexão de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.